E aí você começou a conhecer meio que nos bastidores da política, se você for parar para analisar. Porque daí você começa a estudar, começa a se envolver com a mídia. A mídia veio quando? Veio porque depois da faculdade eu fui fazer um mestrado. Eu fui fazer esse mestrado na França e na Holanda, era um mestrado duplo. E como parte do mestrado, eu podia escolher se eu queria eram 2 anos de mestrado. Se durante 6 meses, nesse período de 2 anos, eu queria ou ir para algum outro lugar fazer pesquisa ou trabalhar em algum lugar. Eu pensei, acho que eu preciso de agora uma experiência profissional na área. Não posso ficar só, né, estudando. E aí eu consegui uma oportunidade para trabalhar na seção política da delegação da União Europeia em Brasília. Que é Caraca, filho! É como se fosse a embaixada da União Europeia aqui no Brasil. Então, eles representam a União Europeia aqui. E entre as minhas tarefas lá, estava de monitorar a política brasileira e ajudar a fazer os relatórios que iam para a Europa. Então, no Brasil está acontecendo isso, isso e isso. O que estava acontecendo muito naquele momento era, mais pro finalzinho, assim, era a pandemia de Covid-19. Só que tinha outra coisa acontecendo antes. Desmatamento na Amazônia. O que eu, observando a política brasileira e ajudando a escrever aqueles relatórios, o que eu observei? Que estava vindo aí da postura do presidente do Brasil, na época, Jair Bolsonaro, uma postura de negar tudo isso, negar tanto os incêndios na Amazônia, de negar a gravidade do vírus da Covid-19. Então, eu comecei a acender um alarme na minha cabeça que eu pensei, que é isso? Por que estão sendo publicados estudos de órgãos do próprio governo federal, do INPE, que é o Instituto de Pesquisas Espaciais, do IPAM, que é o Instituto de Pesquisas Amazônicas, falando que o desmatamento ele está diretamente ligado aos incêndios. Ou que os incêndios eram feitos por indígenas, por exemplo, porque ele usava isso também. Tinha todo tipo de argumento. Ele falava que os indígenas mesmo queimavam para poder depois repassar essa culpa e tirar a culpa do Estado. Mas eu acho que o que chamava mais atenção de tudo era sempre o fato de você ter um estudo concreto, que era corroborado por provas, por especialistas de um lado e o posicionamento dele do outro. Isso me chamava atenção tanto em relação ao desmatamento e depois quando vem a pandemia, que ele começa com essa movimentação. E era algo, então, que eu vi que não tinha muito precedente para isso na história. Comecei a pesquisar, mas será que outros políticos ao redor do mundo estão fazendo isso também? E eu via que sim, alguns. No caso, Donald Trump nos Estados Unidos. Negacionismo do Bolsonaro da Covid não vem dele. Ele copia isso do Trump. E a mesma coisa em relação ao meio ambiente. Porque o Trump ele teve toda uma postura da primeira vez que ele foi presidente de desmantelar as lutas contra as mudanças climáticas nos Estados Unidos. Tratado de Paris. Exato. Tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Ele pegou também e fez durante diversos anos aí tweets, quando ainda era Twitter, falando, olha, eu não acredito em mudanças climáticas, isso é algo inventado pelos chineses para prejudicarem os Estados Unidos. E aí eu comecei a ver, políticos que têm essas mesmas características que o Trump e que o Bolsonaro, ou seja, isso tinha um nome, populistas, eles estão tendo essas mesmas atitudes. E que atitudes são essas de negar a realidade? Atitudes negacionistas. Então, eu comecei a ver que o negacionismo e o populismo, 2 elementos separados, eles estavam agora mais juntos do que nunca, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Isso lá, eu na delegação, trabalhando ali meus 6 meses. Então eu pensei, agora é o momento de eu escrever minha tese de mestrado, só que eu quero que essa tese não seja só algo para eu ali terminar meu mestrado, para eu entregar e eu vou me formar como mestre. Não, eu quero que isso já seja pronto para virar um livro. Aí, então você já escreveu com esse intuito de que depois ia se tornar um livro? Já foi pronto para ser um livro. E fiz exatamente isso. Aí, depois dessa... terminei o mestrado, entreguei, né? E aí vem o momento de transformar num livro. Convidei o embaixador Rubens Recupero
para escrever o prefácio do livro, então mandei a tese de mestrado para ele. Para quem não sabe, gente, ele foi o ministro da Fazenda do Fernando Henrique. Ele é hoje um dos diplomatas mais respeitados no Brasil. Ele ajudou a implementar o Plano Real, que ajudou a colocar a economia brasileira nos trilhos na década de 90. Foi embaixador em Genebra, na ONU. Então, ter o aval dele ali escrevendo o prefácio do livro seria já, né, uma maneira desse livro chegar com um selo de credibilidade. Total, amor. Assinado por ele. Total. Porque até então eu era Zé Ninguém, assim. Não o menino, eu entendi. O menino que tava fazendo o TCC dele e acha ali. que pode publicar um livro. Mas eu tive um acesso fácil a ele justamente por ele ser diretor da faculdade de economia onde eu estudei. Uhum. Então eu já tinha ali pessoas próximas a ele, para quem eu pedi o e-mail dele, mandei o e-mail. Quando ele respondeu o e-mail dizendo que ia escrever o prefácio, eu nem acreditei. Eu também desmaiaria. E escreveu, e me mandou depois de 2 meses, que era o tempo que ele tinha falado que ia mandar. E aí o livro foi publicado, e eu eu contratei uma assessoria de relações públicas, uma assessoria de imprensa para me ajudar a divulgar esse livro. Uhum. Então a gente bolou uma estratégia, eu mandei para vários veículos para esse livro, para que os jornalistas, pessoas influentes lessem, e aí, se eu desse sorte, eles iam começar a falar sobre o livro. Uhum. E aí foi o que aconteceu. Deu sorte. Começaram a me chamar para falar sobre o livro em diversos lugares. E... Como se chama o livro? Populismo... eu trouxe um pra você. Tá ali. Depois você pega. Tá ali na mochila, inclusive. Depois você pega ela pra nós. Populismo e negacionismo. Posso fazer uma correção na hora que eu brinquei com você sobre privilegiado? Só pra entender. Lógico, você teve suas acessibilidades, mas é muito do seu mérito, sim, porque eu vejo que você é esforçado a ponto de falar, quero ir pra tal lugar, quero estudar tal coisa, estudou mesmo. Porque eu conheço várias pessoas que têm a mesma acessibilidade que você e resolveu comprar um carro conversível e andar de som alto por aí. Então, não precisa ser 8,80. Não, mas... eu sei, eu entendo que isso não desmerece, mas eu sempre acho que quando a gente fala para um público muito amplo, que a gente não sabe quem são essas pessoas, por exemplo, eu não conheço seu público. Uhum. Eu imagino que tenha muita gente aqui LGBT, que é IA+, que é IAP+, eu imagino que seja. Mas é diferente de quando eu, por exemplo, falo com a CNN Portugal, que eu sei que é ou quando eu falo, sei lá, no meu próprio Instagram, que é um público que eu sei que é mais especializado, que tá ali porque quer ouvir de política, apenas. Sim. Então, eu acho fundamental, quando a gente vai falar com o público amplo, reconhecer que esse privilégio existe. E até falando disso, sobre público, é isso que eu penso também. Eu acho que todos os públicos merecem todo tipo de intelectualidade. Com certeza. E é por isso que eu quis que você viesse, para nós abordarmos sobre esse assunto. Mas só pra gente chegar, eu quero falar também da sua escola, mas eu quero entender assim, daí você fez o livro e voltou de Brasília e veio pra cá. Eu já estava em Brasília quando o livro foi publicado, porque eu fui pra Brasília, voltei pra Holanda pra terminar alguns meses que faltavam, e tive que voltar um pouco antes pro Brasil, 3 meses, porque começou a pandemia. Você voltou por isso. Aí eu voltei, mas terminei o mestrado daqui, me formei, eu falo que eu tava de blazer e shorts, né? Porque é aquela formatura que todo mundo pela verdade, câmera. Era só por aqui. Mas aí o livro foi publicado, foi bem aceito pra minha surpresa, porque o assunto era um assunto do momento. Se falava em negacionismo e ninguém tinha escrito sobre isso. Até algumas pessoas falavam, ele é negacionista, mas sem publicar ou sem se aprofundar tanto. De maneira tão didática, era só uma acusação. Era aleatória. acusação, e eu acho que, querendo ou não, mesmo eu sendo alguém recém-formado e desconhecido, o fato de você falar, eu tenho um livro publicado, ele abre portas. Claro. Porque é quase como se você se tornasse autoridade porque você tem um livro publicado. Gente, ter livro publicado não torna ninguém autoridade. Qualquer pessoa pode publicar um livro. E eu, como alguém que escreveu e o livro está na 2ª edição, eu assumo isso. Não torna a pessoa autoridade, porque o que mais observa hoje é gente com doutorado, com todo tipo de pessoa publicando livro. Mas eu acho que deu certo pelo fato de que foi algo muito honesto. E o quanto você se aprofunda no assunto e fala com entendimento, não pura e simplesmente com viés ideológico. Não é, e um cuidado que eu tive ao falar de populismo, de negacionismo, foi de olhar para a esquerda, para a direita
Então, não falava só do Bolsonaro, eu olhava pro populismo do Lula também lá. Na Europa também, eu sempre fazia questão de olhar pra direita e pra esquerda. Não tô em nenhum momento colocando os dois no mesmo patamar. Isso é importante a gente falar. Mas existem aspectos que existem tanto na direita quanto na esquerda. Isso eu acho que eu deixo sempre bastante claro, até por isso que eu sou atacado dos dois lados. Tem gente que fala que você é extremista da direita ou da esquerda, comunista e fascista ao mesmo tempo. Mas tudo bem, eu já me acostumei com isso. E o livro, ele chamou a atenção de algumas pessoas. Uma delas foi o que ajudou a que o livro chegasse entre os mais vendidos da Amazon de política. Que legal! Durante as primeiras algumas semanas. Uma delas foi o Leandro Carnal. Amo! Eu não conhecia ele. Amo! Não conhecia ele. Ele foi uma das 100 pessoas para quem eu mandei o livro. Posso dar uma adenda aqui rapidinho sobre o Leandro? Eu já entrevistei Clóvis de Barros Filho e Mário Sérgio Cortella. E eu falo que o meu sonho de trilogia é entrevistá-lo, mas nunca bateu a agenda. Eu quero muito entrevistar ele. Eu vou mandar uma mensagem pra ele que eu sou amigo dele. Tá vendo? Por favor, fala pra ele. Mas eu não sabia, quer dizer, ele nem sabia da minha existência, mas recebeu o livro. E um dia alguém pega, me manda um link. Olha, o Leandro Carnal tá falando de você. Ele tinha feito um vídeo pro canal dele do YouTube falando o seguinte: 7 livros pra mudar ou ampliar a sua visão de mundo. Que meu legal. livro tava lá. E indicou. Indicou. Que legal, aí disparou que bacana. de venda. Outras pessoas também passaram a indicar e chamar. E depois, quando houve a invasão da Rússia à Ucrânia, em fevereiro de 2022, eu comecei a ser chamado para falar de outros temas. Ah, você também fala disso? Porque viram que eu era de relações internacionais. Sim, sim. Então, passei a não falar só mais de populismo. E aí... Posso entrar nesse do populismo? Claro. Bom, só para completar a sua história, você continua em Brasília, você entra para a CNN lá, não? Não. A CNN Brasil não tem nada a ver com a CNN Portugal. Nada a ver. Mas o convite para a CNN Portugal veio onde? Veio da própria CNN Portugal. Paula, só um toque. Não, é o seguinte, mas eu posso explicar. Não, tá tudo bem, eu vou embora. Aqui no Brasil eu contribuo com praticamente todas as emissoras. Eu vi você na Globo News. Eu fiz bastante Globo News, eu faço, enfim, todas aqui, as principais, mas eu não sou fixo de nenhuma no Brasil. Então, aqui no Brasil eu não tenho exclusividade. Lá em Portugal, sim. Lá em Portugal eu tenho com a CNN. Então, com a CNN foi também por eu já ter feito muita coisa aqui. Eu comecei a falar lá na CNN Portugal em agosto do ano passado, quando me chamaram, foi o Fred. Um beijo pro Fred da CNN Portugal, meu chefe, diretor executivo. Um beijo, Fred. Que foi de quem veio a oportunidade, na verdade, o convite. Ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível. Morou no Brasil já, então ele tem um pezinho em Portugal, outro pé no Brasil. É bom que entende a cultura nossa e a deles, né? E você é deles. E eles começaram a me chamar pra falar de Venezuela. Aí eu comecei a entrar todos os dias. E aí, de repente, veio o convite pra ser comentarista fixo. Então, eu caí de paraquedas como comentarista. Não vou falar, aconteceu. Não. Eu tava caminhando já pra isso, porque é algo que eu comecei a fazer e vi que eu gostava. Então, obviamente, que eu tava esperando que o convite viesse de algum lugar. E veio de Portugal, um lugar que eu não imaginei, um lugar com o qual eu não tinha nenhum vínculo. Eu nunca tinha ido para Portugal. Fui esse ano, fui lá. Conhecer os bastidores lá. Fui conhecer a CNN lá, participei com eles. Fui para a Ucrânia também. Na verdade, eu estava indo para a Ucrânia e passei por Portugal. Fiz uma parada lá. E entrei da Ucrânia com eles várias vezes também. Foi bem acho que a semana mais tensa da guerra foi a semana que eu tava na Ucrânia. A gente pode falar sobre isso. Claro, nós vamos sim.